Salve galera, Tamarzeiro na área, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando uma livezinha aqui com o R2, com o Mano Anderson. Dá um salve aí pro pessoal. Salve! Opa, beleza, pessoal? Tudo bem? Começar aqui, deixa eu ver se tá transmitindo. Aqui eles têm um delayzinho do YouTube. Ah, tudo certo. Eu vou passar o link aqui pro Salve, R2. galera, Tamarzeiro na área, beleza? Tá online aqui. Manda o link aí, R2. Esse link aí. O link eu vou repostar aqui. Cadê? Repostar Compartilha aqui nos grupos. Daqui também pro cara. Bora. Mandar aqui para todo mundo. Dá um link. Talvez o Molina aí, o Alexandre aparece aí. Tá bem atarefado lá também. Tá todo atarefado. Acho que eu sou vagabundo aqui do rolê aqui, viu? Um tá em mudança, outro tá fazendo um indicador infinito. Ai, ai, viu? Mas aí, R2, o que você tem de novidade pro pessoal hoje aí? Conta pra nós. Cara, toda semana aqui a gente tem novidade. Eu vou mostrar aqui algumas opções aqui do nosso indicador aí pro pessoal. E hoje tem um brinde, tá? Hoje tem um brinde que eu vou estar lançando aqui, que é um indicador. Vou mostrar aqui esse indicador para vocês agora mesmo até. Um indicador simples, tá? Mas a estratégia dele é muito boa, uma estratégia de rompimento. Aqui o R2SR. Principalmente para você utilizar em combiners aí, até no meu combiner gratuito, você pode utilizar. Que o R2SRFR, esse aqui. Um indicadorzinho simples, vai ter a seta ali. E ele aqui é um indicador de rompimento, tá? Quando ele rompe as zonas aqui extremas, ele vai gerar aqui um sinal de continuação, tá? Então você pode utilizar esse indicador aí na sua confluência, você quer montar um operacional legal, uma ótima estratégia aí de rompimento. Você pode fazer confluência aí com estocástico também, com confluência com médias, que também vai dar bom, tá bom? É um indicador muito bom aqui de tendência, ou seja, rompeu aqui a mínima ou a máxima do período fractal, ele vai fazer aqui uma entrada para continuação, tá? Indicador bem leve, bem simples, mas que vai te ajudar muito aí a montar operacionais de fluxo, né, no caso, tá bom? E eu vou até utilizar esse indicador aqui para criar um operacional pelo R2 Combiner Pro, né, mostrando como utilizar ele como indicador externo também, para quem tem dúvida aí de como utilizar indicador externo, vou mostrar aqui exatamente como você vai verificar para estar adicionando indicadores externos. Isso não só com o meu R2 Combiner Pro, mas também com outros indicadores que utilizam aqui buffers, né, utilizam indicadores externos. Tá bom? Então, esse é o indicador que eu vou estar liberando aqui para vocês. Perfeito? Vou pegar ele aqui. Eu já tinha até postado ele aqui no meu canal exclusivo. Mas ele está liberado, tá? Eu vou postar ele aqui agora no meu canal aberto. Aí é só ir aqui no R2. É só ir aqui no @R2 Traders _ canal. Tá bom? @R2 Traders _ canal. Você vai aqui nesse canal e pode baixar ele aqui agora mesmo. Perfeito, pessoal? Só baixar. Olha aí, galera. Só entrar no canal do R2. Passar o link pro pessoal lá, tá? Eu vou postar aqui. Posto onde? Posto aqui no Indicadores OAB ele? Pode postar. Posta o canal lá. Beleza, aí o pessoal pega lá. Também. Com uma DM lá. Aqui eu tenho outros indicadores gratuitos, tá? Para quem quiser, é só procurar aqui também no R2, no meu canal, procurar por R2 Combiner Pack. Tá? R2 Combiner Pack. Aqui, ó. Pacote de indicadores gratuitos para vocês também. Posso estar postando também lá. Eu já postei, né? Lá no Indicadores OAB, mas eu vou postar de novo aqui para quem não souber. Tá pegando de graça. E o outro é um indicador que está liberado temporariamente, tá? Esse aqui está liberado temporariamente, que ele é um ótimo indicador aqui que mostra aqui o pavio da vela. Eu falei até que eu ia mostrar na última live, né? Que ele não estava atualizado aqui nesse MT4, aí eu atualizei ele aqui, que é o R2 Reader, tá? Olha o que esse indicador faz. Ele mostra aqui, ó, vou abrir ele aqui em M15, por exemplo.
Vou abrir ele em 15 aqui, utilizando a catalogação das últimas 200 velas. Olha o que ele vai fazer. Ele vai me dar o percentual de pavio nas últimas 200 velas, fazendo um ranking. Dessa forma, eu consigo ver quais ativos estão deixando mais pavio. Então, para quem opera retração de vela, isso aqui ajuda muito. Se você opera tanto manual quanto automaticamente, isso aqui ajuda demais você que tem operacional aqui de retração de vela. Por exemplo, aqui, ó, o que está em primeiro lugar no momento, com 52% de pavio nas últimas 200 velas, é o GBP CHF. Então, vamos ver se realmente ele está deixando muito pavio. Eu venho bem aqui, vou procurar aqui o GBP CHF. Cadê GBP CHF? Está aqui, M15, né, que eu estou analisando em M15. Olha o tanto de pavio que ele está deixando. Logicamente, o horário em si agora não é um horário bom para operar, até porque as corretoras não estão pagando bem, né? Mas você pode analisar aí no horário que você opera para estar verificando quais são os ativos ali que vão estar deixando mais pavio. E provavelmente esses ativos você vai ter aí alta probabilidade de pegar um IN no seu operacional de retração, porque está deixando mais pavio, tá bom? Então, você pode aqui operar aqui nos 5 primeiros ativos, seria o recomendado, tá? Você abre os 5 primeiros ativos aqui, monta seu operacional de retração, que você vai ter aí muito mais chances aí de você bater sua meta, tá? E tá liberado temporariamente por 15 dias, tá? Esse indicador. Mesma coisa, você pode baixar ele aqui no Do grupo, né? R2, no R2, deixa eu ver, é esse aqui, eu postei aqui mesmo, é aqui. Eu vou postar lá também no Indicadores OB para facilitar o pessoal, mas eu estou sempre postando coisa aqui gratuita, ou pelo menos liberada temporariamente aqui, tá, pessoal? Então é bom entrar aí no meu canal. Se você quiser, assim, receber conteúdo também tem tutoriais sobre indicadores, sobre estratégias, eu posto sempre aqui, tá? Estratégias aqui, eu disponibilizo estratégias gratuitas. Logicamente, com meus indicadores você consegue programar essas estratégias, por exemplo, você consegue programar e deixar tudo aqui no automático. Mas se você quiser operar manualmente, utilizando essas estratégias, você pode, e aqui eu passo essas estratégias gratuitamente para vocês, tá bom? Então aqui no canal, quem quiser entrar aí, dar uma ajuda, dar uma força para a gente. Perfeito? Ô, R2, aproveitando esse indicador aí, o que você acha de criar um outro? Ó, já tô dando ideia aqui, hein? Suas ideias são sempre boas. Pode falar aí. O que você acha, por exemplo, o percentual do jeito que tá aí, né? Só que assim, por exemplo, vamos pensar que. Pega o gráfico ali no MT4 ali, só um exemplo ali. Beleza. Essa penúltima vela aí, só um exemplo, tá? Essa penúltima vela. Sim. Qual que é o tamanho desse pavio? Só um exemplo. Vamos dizer. Não, só um exemplo. Vamos pensar que esse pavio aí é 75%. Só um exemplo, certo? Ah, em porcentagem, beleza. Isso. Aí imagina Aqui tá assim. dando 112. Aí imagina você cria um indicador que ele fala, ó, nas últimas 200 velas, teve, sei lá, 50 velas com que o pavio ficou em 30%. Só um exemplo. Aí mapeava um ranking através disso, entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Ele verifica o número de velas que está dando esse percentual. Isso. Aí você ajusta. Tem que ter pelo menos o número de velas tanto que está dando esse percentual. Tem como fazer. Tem como fazer. Porque aqui o que ele está fazendo, ele está analisando no geral, né? Está analisando o percentual de pavio de todas as velas. Mas tem como fazer também. Aí vai ficar perfeito esse indicador. Brabo das ideias. Tem como fazer também. Aí fica perfeito. É só pegar os dados, na verdade, já tem basicamente os dados aqui, né? Já tem como colher os dados, porque aqui, para tirar a média, ele tira os dados de cada vela e depois monta essa média. Né? Mas a gente pode tirar individualmente. Aí imagina criar um ranking, por exemplo, sei lá, a gente sabe agora que horário X é horário de pavio, então vou operar só nesse horário, já que eu gosto de retração. Olha aqui ele dá o ranking separado o percentual, né? Tanto o pavio de cima quanto o pavio de baixo, né? Ele tem isso, mas desse jeito que você falou, realmente ele não tem assim para verificar horário, né? Não, aí depois o cara também pode ver, uma nova versão do R-Traction aí. Vou verificar aí a possibilidade. Gostou? Opa. Gostei da ideia. Sempre vamos continuar, senão eu vou ficar infinito aqui nessa ideia aqui, cara. Eu te conheço já.
Mas beleza. Tá aí, pessoal, disponibilizei esse indicador. Aqui o R2 Retraction também para vocês, tá? Isso aqui é liberado temporariamente, mas esse aqui está liberado para sempre. Pode utilizar, tá? Pode utilizar aí esse indicador. E agora eu vou ensinar aqui como você adicionar indicadores externos, como montar estratégias aqui utilizando o nosso indicador principal, que é o R2 Combiner Pro, tá? É um dos indicadores mais completos que existe no mercado, tá? Esse indicador por conta de todas as funções que ele tem. Vou mostrar aqui. Beleza. A gente tem aqui o indicador R2 Combiner Pro. Ele tem aqui, ó, olha o tanto de estratégia que ele tem. Só de indicador externo ele tem 5. Aí tem aqui Donchain, tem velas em sequência, mínimo e máximo de velas em sequência de mesma cor. Tem aqui Trend Force, 3 períodos, Value Chart, banda de Bollinger, Keltner, Standard Deviation, RSI de nível fixo 1 e 2, Divergente, CCE. Cara, se eu ficar falando aqui, ó, MACD eu adicionei agora, tá? O MACD eu adicionei agora, não tinha. Adicionei nessa última versão, o MACD. E outra coisa que eu adicionei também nessa última versão, tá? Aqui, ó, confluência com média, cruzamento de média. Essa estratégia Golden também é muito boa. Quem gosta de Rainbow Oscillator, a gente já tem aqui também embutido. Cadê? Rapaz. Rainbow Oscillator já tem embutido aqui Eu já também. contei uns 30 indicadores aí, só ele falando, hein? Cara, tem o Rio aqui, que é o RS Aros, né? Tem 2 RS Aros. Golden, que é uma estratégia que eu criei baseada em MACD também, que é muito boa. Aí temos aqui seria cruzamento de média, confluência com média, confluência com zonas, suporte resistência, linha de tendência. Vou nem continuar aqui, eu tenho aqui tamanho de vela, comparação de preço, mas beleza, o que eu queria mostrar, para não continuar aqui, é isso aqui, ó. A gente tem os padrões aqui de vela também. Tem aqui padrão de martelo, estrela, tá? Tem padrão de engolfo, e tem aqui padrão doji também, que tem algumas estratégias aqui de doji, por exemplo, rompimento aí de máxima e mínima de doji, também é uma ótima estratégia aí para fluxo, né? Então a gente também tem aqui essas estratégias, tem gap, filtro de pavio. Nas outras lives eu falei sobre essas opções aqui, cores de vela para mostrar probabilística, mas vamos montar uma estratégia aqui, bora. Se eu ficar falando das configurações do indicador, eu passo só 1 hora só falando. Sabe o que eu acho legal, o R2? Por exemplo, saiu essa versão nova do Doji. Já traz um setup pronto, um template pronto, já mostra pro pessoal já na hora. Sim, eu já vou mostrar aqui para vocês. Já Ah, vou é que mostrar é aqui isso, o uma cara já tá operacional pra antecipado vocês. já, vai ser louco. Já vou mostrar aqui uma operacional para vocês de doji. O negócio é que esse operacional é um pouco mais difícil de acontecer, porque doji é algo raro, tá? Então você pode ver aqui, ó, que a gente vai ter aqui um doji só, né? A gente vai ter um doji aqui, o outro doji aqui. Então é um operacional bem limitado, tá? Mas tem algumas estratégias aqui baseadas em doji, tá bom? Tá saindo muito barulho aí para vocês, porque o pessoal tá reasfaltando a rua aqui da principal. Acho que tá dando barulho, né? Não, tá tranquilo, não vi nada não. Tá dando para ouvir, não? Então significa que o fone é bom, que tá um barulhão aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos montar primeiro a estratégia utilizando o R2SRF, tá bom? Então, a gente vai vir aqui no indicador R2SRF. Isso você vai fazer com qualquer indicador que você queira utilizar como indicador externo, tá? Você vai vir bem aqui nas configurações dele, aí você vai vir aqui na aba cores, e aqui você vai ver as cores dos buffers, tá? Você vai ter a cor do buffer para cal e a cor do buffer para put. Se você tiver dúvida qual é qual, você pode trocar as cores deles, tá? Para você poder identificar. Tudo bem? Aqui tá bem claro, né? Tá bem claro que o de put é o vermelho e o de cal é o verde. Então, o 0 é cal e 1 é put. E os outros das outras cores são os buffers aqui das zonas máximas e mínimas, tá? Mas se caso tiver vários buffers da mesma cor, você pode ir trocando as cores deles para saber qual é a cor aqui realmente do sinal da seta, tá bom? Então eu sei que é 0 para cal e 1 para put nesse indicador, tá bom? Mas se você for utilizar outro indicador, verifique sempre. Por exemplo, tem um indicador como o Bob, que o buffer dele é o 4 e o 5, se eu não me engano, que é um indicador muito utilizado e que o pessoal utiliza muito também. O Bob 05 aqui, que nada mais é do que um RS Aros, né? Mas beleza, que o buffer dele aqui é o 4 e o 5. Então você vai saber aqui pelas cores dele
você vai saber qual é a cor de call e qual é a cor de put para você poder estar configurando isso no indicador aqui, como indicador externo. Beleza, vamos utilizar agora o R2 SRF dentro do R2 Combiner Pro. Então, venho bem aqui, R2 Combiner Pro. Vou pegar, vou adicionar ele aqui agora como indicador externo, na opção indicador externo pelo ativo e entradas simultâneas globais. Tá? E aqui o máximo percentual que ele vai operar no valor do capital, isso em percentual, né? No caso, está em 100%, mas eu posso configurar para ele só fazer entradas até 10% do meu capital. Posso configurar tudo isso aqui, tá? Tem um filtro de notícia, né? E tem aqui também a opção de enviar sinais para o Telegram, tá? No caso, ele vai enviar esse sinal em modo Forex. Ele ainda não está atualizado, essa opção do Telegram, então ele só está mandando um sinal, ele não está mandando a correção, tá? E ele está mandando já um sinal meio que de aviso de entrada, mas na próxima atualização vai ter um modo de sinal realmente, ou seja, ele vai gerar esse sinal com antecedência para que você possa pegar essa entrada também, no caso, se você estiver na rua, receber esse sinal. Se caso você quiser compartilhar esses sinais com seus amigos também de Forex, você pode configurar aqui. Por enquanto, você pode fazer isso apenas em OB, né? Mas futuramente a gente vai adicionar isso aqui também para o modo Forex, até porque a gente tem um projetinho aí para futuros, tá? Show. Beleza? Então aqui seria o filtro e seria só apertar OK, aí ele já vai carregar aqui no gráfico, né? Já vai carregar aqui no gráfico, ó, já carregou aqui, mostrando o spread atual, né? Logicamente, o horário não é o horário para operar, mas seria dessa forma que você faria a configuração aqui dessa estratégia, por exemplo. Daria para pegar uns pontos legais aqui nessa estratégia, como você pode ver, olha esse sinal. Daria para pegar uns pontos legais aqui, né, com essa estratégia. Top. Exatamente. Então você pode configurar, você que quer opera, cara, eu recebo muito, cara, o pessoal utiliza muito, cara, eu quero operar aqui RSI com banda de Bollinger, quero operar, cara, tem tudo aqui. É só você configurar a sua estratégia e, se você quiser, você pode utilizar a sua estratégia tanto para OB quanto para Forex. Logicamente, para Forex eu recomendo time frames acima de M15, ou seja, M15 para cima para Forex, no caso para OB, M5, M15 e M1. Tá bom? Então, isso aqui seria a configuração para Forex, aí para quem tem dúvida. Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, se não for tomar muito tempo. Ô R2, aconteceu um probleminha na live aí? Sim. Tava mostrando outra tela, o pessoal tá falando lá. Outra tela? Tem como voltar aí e falar de novo? Ao vivo, galera, acontece. Não, tranquilo, pessoal. Vamos lá. Voltando aqui às configurações, no caso eu adicionei aqui o R2 AuroZA, né? Opa. Eu adicionei aqui o R2 AuroZA. Cadê propriedade? Adicionei aqui dessa forma, ativando a configuração aqui, a conexão com os indicadores RDA e R23, porque eu estou utilizando meu indicador, né? Então ele tem essa conexão direta. Então só preciso ativar aqui, que ele já lê o sinal da estratégia que eu configurei nele. Por que que ela tem essa opção? Só para explicar mais tecnicamente aí. Porque quando você utiliza por buffers, você só consegue carregar a configuração padrão do indicador. Você não consegue editar ele. E como meu indicador é editável, eu precisei criar essa conexão direta para poder carregar exatamente a estratégia que eu quero utilizar. Ou seja, eu edito a estratégia no R2 Combiner Pro e, dessa forma, utilizando essa opção, eu consigo ler exatamente a estratégia que está no gráfico. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Aqui, no caso, a única coisa que eu modifiquei aqui seria o Magic Number, para você ter um Magic Number controlado, que seria o identificador da estratégia, tá? Isso aqui seria praticamente o nome da estratégia, né? O Magic Number. Então, se você carregar essa mesma estratégia com esse mesmo número em outros ativos, ele vai fazer o gerenciamento em conjunto, né? Tanto as entradas de outros ativos, ele vai analisar em conjunto aí, principalmente no global. Oi, tudo bem? Meu filho aqui veio dar oi aqui para lá. Ele aparece todo dia, da hora esse moleque aí. Toda vez. Tava faltando ele participar da live aí. Pois é, ele chegou, tava comendo ali. Manda um beijo e um abraço pra ele aí. Tchau, tchau. Beleza. É que eu sempre esqueço de trancar aqui o escritório. Aí ele sempre vem aqui e dá um alô de vez em quando. Faz parte. Pois é, então, continuando aqui. Bora. Tem o Magic Number, né? Que é o identificador aqui da estratégia, né? Aí aqui a gente vai ter o lote, vai poder configurar martingale,
tudo isso aqui, no caso está desativado, né? Porque 0 está desativado, mas você pode configurar martingale na estratégia também. Aqui seria o limitador de martingale em lote, né? No caso, ele só vai fazer o martingale ou Soros até 2.0 lote. Posso configurar aqui exatamente o máximo que eu quero que ele utilize. Tenho aqui o modo de gerenciamento, que está em pips, mas eu posso utilizar percentual ou valor fixo. No caso, eu gosto de utilizar em pips. E, no caso, eu configuro aqui também o meu take profit, o meu stop loss em pips. No caso, estou utilizando aqui 200 de take profit e stop loss de 100 pontos, tá? Tenho aqui as opções de gerenciamento modo percentual e modo valor, mas eu não estou utilizando. Aqui seria o take profit global, ou seja, de todas as entradas, né, na estratégia, em todos os ativos. Tem tanto take profit global quanto o stop profit global, stop loss, na verdade, né? Temos aqui máximo de entradas simultâneas no símbolo e máximo de entradas simultâneas global, e aqui o máximo de entradas aqui por percentual do capital. Para ele não fazer mais entradas tão alavancadas, eu posso colocar aqui um limitador do capital para ele não se expor tanto, tá bom? Aqui tem o envio ao Telegram, que, como eu falei, por enquanto ele está enviando só apenas o aviso de que foi feita a entrada, com exatamente ali o valor, mas você pode utilizar atualmente no modo OB, no R2 Combine Pro, você pode configurar para que esse sinal seja enviado com antecedência também, só que em modo OB. Futuramente a gente vai ter isso para Forex também, até porque a gente vai estar adicionando também em modo futuro, para você operar futuros aí, tá bom? Então, isso aqui seria a configuração para você operar para Forex utilizando nosso indicador. Então, você configura a estratégia no nosso indicador R2 Combine Pro, utilizando indicadores externos ou os nossos indicadores aqui, que nós temos vários mesmo, aqui dentro do R2 Combine Pro. E depois você pode conectar aqui para Forex, se você queira utilizar para Forex, ou habilitar aqui para utilizar em OB, tá bom? Isso daqui seria a configuração. E aí, como a gente está de tempo, vocês querem que eu continue aqui? O Anderson tá aí? O Anderson tá aí? Não sei se ele tá aí ainda. Boa. Vamos fazer o seguinte, ô R2. Deixa o Anderson falar um pouco agora. Até para deixar o Anderson falar, e qualquer coisa eu falo de novo, mas deixa o Anderson também falar um pouco Aí aí. ele continua, aí você continua depois. Perfeito. Pode ir. Vou desabilitar que tá aqui. Ô, Anderson, lembrando, Anderson, dependendo do que você for compartilhar, como tá em live, já dá pra editar depois, tá? Não vou compartilhar, não, só vou falar. Pode deixar na tela então, o R2. Vou deixar aqui para aparecer alguma coisa aqui na tela. Vou deixar aqui. Pode falar, mano, Anderson. Boa. Então, esse mês eu não trabalhei funções novas no bot, né? Eu estou num processo de mudança por aqui, como alguns aí sabem, e eu acabei não criando coisas novas no bot, né? Foram feitas apenas correções. Eu estava finalizando uma nova corretora, que é a Monix. Deve ser assim que fala, né? Monix. Eu acho que é. Acho que é isso. Essa corretora, eu desconfio que ela é uma corretora de algum brasileiro. Eu acho que é, de algum brasileiro. Tem partes do sistema que são de endereços BR. Então, é estranho. Eu acho que é algum investidor ou trader aqui do Brasil que acabou criando essa corretora, mas não tenho certeza. É uma corretora que paga bem no payout, mas a gente não sabe se paga bem na hora de depositar na conta, né? Isso tem que ver sempre. É o principal, né? Tem uma quantidade de ativos bem interessante, principalmente de cripto, seria uma opção boa aí para cripto, né? Se ela for uma corretora séria. Ela está numa fase de finalização, né? Eu ainda não liberei por conta de alguns detalhes ali finais que faltam. Mas eu acredito que esse mês a gente vai ter essa corretora, né, a Monix. E tem uma outra novidade também que eu pretendo executar esse mês, que era algo que eu estava conversando aí com o Tamar, que é sobre o espelhamento de gráficos de mercado aberto.
Esse projeto eu já tinha lançado num passado ainda muito distante, para o pessoal poder espelhar os gráficos de mercado aberto originais das corretoras no MT4. Porque a maioria de quem opera, principalmente com indicador, busca a fidelidade do gráfico, né, para não ter divergência de resultados. O que acontece? Eu já tinha executado esse projeto para a Cotex e para Equioption. Porém, eu tive alguns conflitos por conta dessa estrutura estar usando a mesma estrutura do sistema aí de OTC. Então, eu acabei descontinuando, né? Isso foi em janeiro, eu descontinuei para refazer essa estrutura. Então, vai ser reformulado a parte do Expert, que vai para o usuário, para não ter conflito no MT4 com o Expert do OTC. E vai ser desenhada uma nova estrutura somente para esses gráficos. Aí a gente vai ter um serviço confiável, né? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado final aí do Charts, né? O pessoal gosta bastante. Está sendo confiável em termos de delay, né? Não tem muito atraso. Pô, tá muito bom mesmo, cara. Eu utilizo direto também, cara. Muito bom, muito confiável, cara. Eu sempre recomendo, cara. Sempre recomendo. E tem trazido poucos problemas, né? O bot ele acaba trazendo muito mais problemas comuns por conta da quantidade de funções e corretoras que ele tem, né? O usuário, eu acho que às vezes tem, mas nem sempre tem noção do quão grandioso é um projeto desse ali, né? Se a gente for pegar desde o momento que faz que faz o login, que faz o acesso no bot, depois gerir todas aquelas funções ali, gerir toda a questão de serviço externo, que é o COP externo, que depende de conexão de rede, de vários outros fatores que venham a interferir, o sistema da corretora, que às vezes dá problema também, como é o caso da Bitens, que incomoda muito, né? Muito problema. E junto a isso, fazer uma configuração correta, né? Que tem essa também, que cabe ao usuário usar o produto de forma correta. Então, o bot ele acaba trazendo, assim, mais serviço de suporte que o próprio Charts. O Charts é uma ferramenta, como que eu posso dizer? É uma ferramenta sólida, né? Uma vez que está ali, só depende mesmo da estrutura que está por trás dela. E isso foi muito bem desenhado. Então, aí ele acaba dando menos problema. E tem funcionado muito bem, o pessoal gosta bastante, né? E é muito satisfatório isso, porque a gente realmente só tinha uma opção até surgir o Charts e facilitou muito para o pessoal em termos de custo-benefício, né? Porque o custo ele acabou sendo mais facilitado para o usuário e os usuários que compram o bot também têm um custo mais reduzido ainda. Então, juntou o útil ao agradável, né? Mas em termos de novidades no bot Price Pro, então nesse mês passado não foi lançado nenhuma atualização, mas nesse mês aí a gente vai ter uma corretora nova, até porque eu meio que criei como meta uma corretora por mês. A gente está aí no quarto mês, a gente já tem 2 corretoras, né? Então acho que dá tempo ainda de recorrer aí às linhas de código que estão em atraso. Então esse mês a gente vai ter novidade. Baita novidade, né? Então, um resumo do que o Anderson está Sim, falando, cara. galera, assim, tem muita vela, muito gráfico da IK Option, ela não bate, né? Ela não é idêntica a que você abre no MT4. Ela é semelhante, parecida, tá? A maioria, né? A maioria da divergência. Porque a corretora de binárias, cada uma tem o seu critério, né? Tanto de manipulação de preço, questão de volume de operações. A corretora, ela não pega um gráfico original de Forex para jogar para o cliente, né? Então, além de sempre haver
uma divergência. Por exemplo, eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor. O gráfico da Bitness, ele é extremamente frenético, a atualização de taxas. O Charts, por exemplo, ele tem uma frequência de atualização de 200 milissegundos. O Charts não vai conseguir acompanhar o desenho da vela que está sendo gerado na Bitness. Então, tende a dar um pouquinho de divergência. Aí, o que acontece? Esse mesmo problema a gente tem nas corretoras de binárias. Elas, por exemplo, a Equioption atualiza a taxa a cada 1 segundo. Mas eu duvido que ela pega essa taxa com a frequência de atualização de 1 segundo. Então, por isso que tende a dar divergência, entendeu? Dá divergência de vela, sempre vai dar. Até porque quanto mais rápido, né, mais processamento é necessário, né, e fica mais pesado também para o cliente, né? Exatamente. Então, a Binance também. A Binance é 1 segundo. É 1 segundo para atualizar uma taxa. Aí você pega a Binomo. A Binomo é extremamente rápida. A Cortex é rápida também. A Olympia é extremamente rápida. Então, isso tudo, essas informações técnicas, geram divergências gráficas. Entendeu? Então, aí se a gente pegar o charts com o gráfico OTC da Equioption, por exemplo, a gente vai ver que fica exatamente igual. Por quê? Porque a frequência de atualização do charts é muito mais rápida do que a frequência de atualização da Equioption de 1 segundo. Então, o gráfico vai ficar extremamente fiel, né? A Binary também é extremamente fiel. Então, essas questões aí, essas questões técnicas que a gente vê no código, é o que reflete nessa questão do gráfico ser igual ou não. Nunca vai ser igual de uma corretora para outra. É muito difícil. Pode pegar o MT4 que quiser. Todo MT4 disponível no mercado não vai ser igual, porque a frequência de taxa de atualização não é igual. Tranquilo. Então, essas são as novidades aí do Anderson, né? Para esse mês, né? Quanto mais ou menos um prazo, assim, pessoal? Esse mês, o projeto é para esse mês, uma nova corretora, e a execução aí do trabalho do Charts para mercado aberto. E, cara, isso daí tem muita gente que pergunta, porque muita gente me pergunta, putz, qual é o MT4 que é mais igual ao da IQ? Qual MT4 é mais igual ao da Cotex? Cara, isso é muito difícil. Não adianta, não adianta. Tem, mano, tem. Pode ser que fique no período, fique igual, mas depois vai ficar diferente. Exatamente. E dá uma diferença do caramba nas velas, né? Exato. Ixi, já peguei várias vezes vela vermelha aqui no MT4 e lá é verde. Ixi, acontece direto isso aí. Isso estraga a análise, né? Porque... Exatamente. Até porque se tu analisa no indicador aqui e quer operar lá, fica muito complicado de você analisar. Verdade. Então, obrigado aí pela participação. O Anderson tem alguns compromissos, né? Cara, eu recomendo demais aí o Price Pro. Todo mundo que entra em contato comigo eu recomendo, principalmente quem opera OTC, Bitness, cara, o melhor gráfico que tem no mercado é o do Price Pro, pessoal, do Price Pro Chart. Pois é, irmão, essas parcerias são ótimas porque a gente só evolui com elas, né? Exatamente. E a gente vai sempre trocando ideia também. De vez em quando tem algum probleminha, aí eu falo com o Anderson, a gente acerta, a gente deixa as coisas assim mais uniforme, tanto entre o meu indicador que eu preciso modificar, tanto se tiver alguma coisa eu passo para ele também, aí todo mundo vai melhorando. Exatamente. Então, combinado. Pode retomar aí, o Ramon. Anderson, obrigado, viu, pela participação. Tamo junto, irmão. Vou ficar assistindo aqui por enquanto. Não, fica à vontade, cara. Se eu sair, eu dou um salve, tá bom? É sempre bem-vindo. Tamo junto, Anderson. Aí, projeto aí top aí, para quem gosta aí, para quem reclama aí de ter o gráfico diferente, putz, não vai ter mais desculpa. Com certeza. Vai ter o gráfico da IQ fiel aí, pessoal. Perfeito? Então, continuando aqui, o que eu vou passar aqui é só uma configuração bem básica, tá? Mas muitas pessoas querem utilizar, por exemplo, estratégias nesse sentido, que são estratégias de confirmação de tendência, por exemplo. Outra estratégia aqui básica seria a seguinte: você tem duas velas intercaladas, tá, pessoal? Isso aqui você pode utilizar no manual, tá? Pode utilizar no manual. Eu só vou programar aqui no indicador, que logicamente fica muito mais fácil utilizando indicadores. Mas você pode utilizar no manual.
Se você tiver duas velas intercaladas aqui de cores e depois você tiver uma vela da cor da primeira vela aqui do padrão e essa vela for muito maior, isso aqui nada mais é do que uma confirmação de decisão de tendência, tá? Principalmente se elas forem de tamanhos parecidos, tá? Se elas forem de tamanhos parecidos, melhor ainda. Aqui até o padrão não ficou tão perfeito, mas seria basicamente isso aqui, ó. Você tem uma vela vermelha, uma vela verde. A próxima vela vermelha, ela é maior do que as duas velas anteriores, como você pode ver. E aqui ele pegou aqui a continuação para a próxima vela. A mesma coisa seria aqui para verde. Você tem aqui uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde muito maior. Aí você teria aqui a confirmação para cal, para a entrada na próxima vela de cal. Estratégias simples que tem como você utilizar de forma manual. Aí aqui, o que eu adicionaria mais? Eu poderia colocar aqui que a abertura dessa vela tem que ser menor também do que a máxima dessa vela aqui, para ser um padrão de tamanho mais parecido, tá? Como que eu faria isso? Eu venho bem aqui, eu também tenho como colocar esse filtro, né? Eu venho bem aqui na comparação de preço. Eu já mostrei isso aqui em outra live, eu acho. Mas eu vou mostrar aqui novamente. Aqui tem filtro de pavio, tá? Para você filtrar pavio de até 3 velas, 4, não, 3 velas mesmo, mas vai ser adicionado até 5 velas. Aqui a comparação de preço, vou utilizar comparação de preço, e o que eu quero é comparar aqui a vela 1 com a vela 2, tá? A vela 0 é a vela da seta, tá, pessoal? Só para você entender bem como é que funciona o shift e como funciona aqui a análise de numeração de velas. A vela 0, ela é sempre a vela da seta, é a vela do sinal. A vela 1 é a vela anterior à vela do sinal. A vela 2 é a antepenúltima, e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu quero comparar é a vela 0 com essa vela, ou seja, eu quero comparar a abertura dessa vela com aqui a máxima dessa vela 1, ou seja, a abertura da vela 2 com a máxima da vela 1. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que a máxima tem que ser maior, a máxima da vela 1 tem que ser maior, high tem que ser maior, higher than é maior que, tá? Então, high é a máxima, higher than é maior que, no caso, a abertura dessa vela aqui. Então, a abertura é open, tá? E isso em caso de... desculpa, isso aqui é no caso de call, então seria o contrário. Low tem que ser menor que open. Em caso de put, que seria aqui, máxima tem que ser maior que aqui a abertura. Isso comparação entre a vela 1 e a vela 2. Tá? Eu vou colocar aqui, no caso o sinal aqui vai sumir, né? Porque ele não abrange esse padrão, mas eu vou ver se eu aumento aqui a catalogação para a gente tentar pegar aqui alguns sinais. Vou aumentar aqui a catalogação para 500 velas para ver se a gente pega algum sinal. Tá? Isso seria um sinal mais filtrado, tá? Mas só utilizando o padrão do jeito que eu mostrei, também já está valendo. Como você viu, também é um bom sinal de qualquer forma. Seria mais um filtro para a gente pegar justamente nesse rompimento aqui de máximo. Vamos ver se a gente consegue pegar algum sinal aqui na estratégia. No caso, nesse ativo aqui, deu loss, mas vamos verificar se o sinal foi gerado da forma correta, né? Que é o principal, ele é analisar da forma correta. Tá aqui, ó, como você pode ver, ó, agora as duas velas tiveram mais ou menos o mesmo tamanho, né? No caso, ele deu win no galho, mas no outro sinal que teve, ele acabou dando loss, tá? Mas vocês podem ver que agora a gente conseguiu padronizar o tamanho das velas anteriores, tá? Loss existe, tá, pessoal? Loss existe. Então, no caso da estratégia aqui, ele deu loss nesse sinal, nesse outro aqui ele deu win no galho, mas o padrão aqui funcionou da forma correta. A gente conseguiu configurar que essas duas velas tivessem mais ou menos o mesmo tamanho. Tá bom? E se você olhar essa vela na corretora, acho que deu win ainda, hein? Pode ser, exatamente. Pode Ficou ser que muito tenha dado pequena, win. quase um doji aí, com gap, ó. Exatamente, pode ser. Você pode também utilizar essa estratégia com pós-loss. Eu só quero, por exemplo, entrar no loss. Então, eu configuro aqui o pós-loss. Tem pós-loss aqui também. Vou pegar aqui, pós-loss. De repente você não quer pegar essa primeira entrada aqui, você quer pegar somente se essa primeira entrada for loss, aí você configura aqui, cadê pós-loss? Ativa aqui, pós-loss 1. Vamos ver como vai ficar.
Agora sim. Agora Mais vamos uma ver. estratégia, hein? Ó, Aqui, ó. No caso, agora ele está entrando só no loss, ou seja, a estratégia é a mesma, só que ele vai esperar dar o loss para poder fazer a entrada na próxima vela. No caso, seria basicamente entrando apenas na vela do galho, tá? como Olha aí, ó. sempre. Entrando só na vela do galho. Essa daqui acabou dando um win no galho, né? Ele tinha dado loss no galho e agora deu win no galho porque ele pulou a vela de entrada, tá bom? Mas seria basicamente isso, uma estratégiazinha também legal aqui de tendência, tá? Como você pode ver, ele é rompimento de uma mini tendência. Rompimento de mini tendência funciona demais, tá? A gente tem várias estratégias de rompimento de mini tendência, tá? Tanto de canais, por exemplo, canal de alto, canal de baixo. Você tem aqui um rompimento de um canal de alto com canal de baixo para pegar uma nova tendência. São sempre estratégias boas, tá? Perfeito, pessoal. Aqui, como eu falei, tem muitas configurações. Não tem como mostrar tudo só numa live. Eu estou tentando aqui nas lives mostrar para vocês algumas estratégias, tá bom? Mas as opções do indicador não tem como mostrar todo o potencial em só um vídeo, só em uma live, que é muita coisa, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas específicas, pô, Ramon, eu tenho uma estratégia, eu quero ver se eu consigo configurar ela no seu indicador. Me manda mensagem no privado que aí eu até te mando a estratégia pronta. Eu te mando assim, ó, tá aqui, ó. Crio ela aqui e te mando um print de como seria a configuração dela no meu indicador. Aí é questão de você querer o indicador ou não no final, né? Aí é outros 500. Mas, se você tiver dúvida, é só me mandar mensagem aí. Tem aqui estratégias de cruzamento de média também, tá bom? Confluências com médias, tá? A gente pode fazer uma estratégia de confluência com média. TDF confluência com média, vamos fazer? Aqui, ó. Vou colocar aqui on. Aqui eu vou colocar rompimento da zona, a estratégia de rompimento da zona. Vou utilizar o TDF. Cadê o TDF? Ativado. Vou desativar o Vale. Colocar aqui TDFM, por exemplo. Como eu falei, eu sou péssimo em nome de estratégia, cara. O pessoal tem o nome top de estratégia TOR, estratégia sniper não sei o quê. Opa, aqui eu esqueci de colocar ela para fluxo. Estratégia TOR, estratégia sniper, estratégia aranha. Olha aí, ó, estratégia confluenciazinha de TDF com confluência de média, tá? Rompimento da média, utilizando aqui uma média de 20, né? Eu posso aumentar essa catalogação aqui. Eu não gosto de utilizar catalogação muito antigas, tá, pessoal? Porque, primeiro, não tem como operar em todos os horários e normalmente você só tem como analisar uma estratégia de verdade analisando ela em tempo real. Isso eu sempre falo para o pessoal. Então, a melhor forma é você pegar esses sinais em tempo real e verificar como ficaria as entradas realmente em tempo real. Então, como você pode fazer isso? Você pode estar enviando esses sinais aqui para o Telegram para poder fazer essa análise aqui em tempo real. Aqui a estratégiazinha não ficou tão boa de primeira, eu posso adicionar um pós-loss e posso fazer a análise. Então, como eu falei, esse meu indicador eu considero um indicador profissional. Então, se você que é um cara que gosta de estudar o mercado, gosta de criar estratégia, ou tem algumas estratégias que você quer automatizar, quer analisar, quer criar um relatório sobre a estratégia, a gente tem como fazer tudo isso aí tem como fazer tudo isso aqui através do nosso indicador, tá bom? Ele já tem os conectores dos principais automatizadores, tá? No caso, eu utilizo do Price Pro, tá? E eu recomendo também o do Price Pro, que é o que eu utilizo, mas você também tem como utilizar aqui os principais automatizadores do mercado, tá? Olha aqui, ó, com pós-loss ficou legal a estratégia, né? Top demais. Ficou legal. Ficou muito boa. Com pós-loss ficou até, olha, ficou interessante com pós-loss, ó. E gerou vários sinais aqui, ó. Vários sinais no pós-loss. Olha aí, pessoal. Sabe o que pode Uma fazer estratégia, também, o Ramon? diga É aí. colocar um filtro tamanho da vela. Porque quando ele for romper, pode ver que os loss ali que ocorreram, porque a vela foi muito grande, ó. Sim, a gente tem como configurar aqui. Aí pega o tamanho pega o tamanho daquela vela que rompeu. A gente pode colocar aqui um limitador de tamanho nela também. Isso. Pode colocar um Ou limitador de... colocam de reversão. Ou também a gente pode configurar um limitador de pavio, né? Para ser uma Também. vela que não tenha pavio e tudo. Como eu falei, a gente tem como colocar aqui, o filtro de pavio seria aqui, tá? Só para mostrar aqui pro pessoal.
Aí coloca um filtro de Tamanho aqui, pavio. ó. Seria aqui, ó. E Filtro tamanho. tamanho. Dá pra fazer os dois? Dá para colocar aqui, ó. A vela não pode, tem que ser maior que tanto. Ou menor que, né? Que seria lower than. Aí eu posso colocar ela aqui tanto em tamanho fixo quanto em média das últimas velas. Ou seja, ela tem que ser maior do que a média das últimas 5 velas, tem que ser menor do que a média das últimas 5 velas, em questão de tamanho do corpo. Tem como eu configurar aqui também. No caso, eu vou utilizar tamanho fixo aqui, que ela tem que ser menor que 100 pips, por exemplo. 100 pips é muito até para M5, menor que 70 pips, por exemplo. Aí, no caso, ela tem que ser menor que 70 pips. Vou adicionar aqui só para ver. Eu não sei se vai ser porque é meio contraditório, né? Porque eu estou utilizando TDF. Aí eu teria que, no caso, tirar o TDF, eu acho, para poder utilizar esse fio de tamanho. Mas vamos analisar aqui, vamos analisar. Ok, ó, não gerou sinal, foi contraditório. Então vou ter que tirar o TDF. Tenho que analisar isso também, né? Que tem, se você configurar estratégias que não são compatíveis, não vai gerar sinal, né? Então, no caso, eu vou retirar aqui o TDF para poder utilizar esse filtro. Porque o TDF é justamente velas de força, né? Que normalmente tem um tamanho um pouco maior. Mas vamos lá. Ou pode ser esse par também, né? Que deu esse resultado, né? Sim, pode ser, pode ser. Ó, no caso, não ficou bom com 70. Eu acho que eu tenho que aumentar esse limite aqui de tamanho. Deixa eu ver aqui, tamanho. Tamanho, cadê? Cadê o size? Cara, é muita opção, velho. É. Até eu me perco aqui às vezes eu esqueço onde tá. Eu ia até falar pra você, tem como colorir esse menu aí? Aqui não, tem como criar um menu fora, né? Aqui, que fique colorido, que Ah, tenha entendi. Sabe uma outra informação. dica também que você pode fazer? Deixa Mas, eu ver. sinceramente, cara, eu não sei se eu, se eu colocaria isso, não. Não, sabe o que você pode fazer pra localização? Tá vendo ali onde tá Candle Size ali? Hum. Em Não, cima uma não tem um coisa que eu. separador? Sim. Colocar uma Colocar uma numeração numeração em aí. cada. Sim, Isso. sim. Ele até tem numeração, tá? Só que ela não aparece aqui. Tem no código. No código tem numeração, que eu sempre coloco. Ah, Eu acho que eu vou colocar aqui também. Eu não coloca. Aí coloquei você fala assim, ó, tinha ó, numeração tal. Eu não coloquei porque tinha umas. Na verdade, nas primeiras versões tinha aqui a numeração, só que o pessoal estava se confundindo. O que é Ah, essa opção 1? O que é essa opção 2? Eu, não, isso daí só é identificador da qual estratégia é. Mas eu caraca. vou colocar algo aqui do tipo estratégia 1, 2, eu acho que vale a pena. É bom, é válido, é É válido. bom para ficar mais fácil de identificar. Às vezes até você mesmo aí, você viu quanto campo tem? Você se perde, né? Eu sei mais ou menos, né? Eu sei, tipo assim, aqui fica em cima de tal zona, então eu vou Aham. ver ali procurando e acho. É que realmente tem muita coisa. É Ó, muita não coisa. ficou confluindo aí, não ficou confluindo com essa estratégia de tamanho de vela. Mas beleza. Vou Seria uma tirar coisa assim, aqui. seria algo assim, sei lá, rompeu a média, né? E ela não pode ter X tamanho, ou pode ter X Não, tamanho. é porque tá utilizando também aqui o pós-log, né? Deixa eu tirar o pós-log aqui para ver. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Pós-log. Vamos ver se sem um pós-log fica legal. Ou senão a quantidade de velas do R2. Ele não Hum? cataloga. Coloca, Qual- coloca 400 velas. Não, eu deixei já em 500 aqui. Não, mas põe menos, ele não cataloga, isso é muito. 400 eu sei que cataloga, 400. Não, tá catalogando sim, tá catalogando. Quando, É? quando não cataloga, ele não aparece nem sequer a média aqui. Ah, ele não, Não é apareceria. verdade, é verdade, é verdade, tem isso também. Mas não tá confluindo, não tá confluindo direito a estratégia com esse filtro de tamanho aqui. Deixa 100 pra ver E, se ele volta a catalogar. tá lower than 100. Na vela atual, lower than 200. Deixa eu ver aqui. E no caso, o que eu coloquei como confluência? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Coloquei o TDF. Não, o TDF eu retirei. E deixei só a confluência com média, né? Só a confluência com média. Vamos ver aqui. Não, gerou sinal também.
Ah, tudo bem, depois a gente vê. Desativar aqui, vou utilizar o filtro de pavio. Vou fazer aqui mais simples, vou deixar aqui a estratégia com o filtro de pavio. Ah, já sei porque não gerou sinal. Por quê? A gente está em BTC, pô. BTC tem o tamanho de vela lá para Putz, 1000. verdade, é verdade. Por isso que nunca ia ser menor que 200. O tamanho dessa vela aqui já é 1000, pô. Eu jurava que tava no LSD. Não, pois é. É isso, é o tamanho da vela, tá? Vou até voltar lá para a gente fazer aqui só para ter certeza. Tá. Aí, no caso, eu vou configurar Aí tem que aqui. habilitar aquele outro indicador lá que vê o tamanho do Pips, do BTC, né? Lembra? No caso, eu acho que se eu deixar 4000 aqui, eu acho que vai Não funcionar. era 4 milhões, lembra? Que é um negócio bem doido. Não, esse aqui, como é o gráfico padrão do MT4, eu acho que é em 1000 mesmo. Ah, Eu é? acho que é 1000, 2000, é. Eu acho que agora vai gerar sinal, ó. Agora gerou, ó. Ah, Agora então era gerou. isso. Era o tamanho de vela, tá? É porque o BTC, tá, pessoal? Eles têm o tamanho do pips diferente do gráfico normal. Aí É. eu configurei aqui baseado no tamanho do gráfico normal. Aí, Multiplica por 1000, mais ou menos, tá, galera? multiplica por 1000, exatamente. E se for OTC do BTC, é por 1 milhão, tá? Por 1 milhão, exatamente. Mas, caso você tenha dúvida, você pode colocar aqui a opção aqui, ó, Display Candle Size, tá? Aí, dessa forma, você vai ver o tamanho de cada vela. E, ó, tá vendo? Vai aparecer o tamanho de cada vela para você ter uma noção exatamente do tamanho que você quer configurar, tá? Então, utilizando essa opção, você consegue visualizar. Perfeito, pessoal. Perfeitíssimo. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, até para a live não ficar tão longa, tá? Mas tem alguma dúvida aí, ou tem alguma ideia aí para a gente montar aqui agora, ou a gente continua aí na próxima live? A gente continua na próxima live. Aí o pessoal manda pra Perfeito. você as dúvidas. Aí Perfeito. se Pode mandar aí no você. Telegram, tá, pessoal? Eu vou dar uma Ficou saída top, irmão. agora, então assim que eu voltar, daqui mais ou menos uma hora, eu respondo aí vocês, tá bom? Mas pode me mandando mensagem aí se vocês tiverem dúvida, quiserem a- conhecer o a- produto. Aí as dúvidas dele, o R2, a gente traz pra live também. Sim, se você tiver dúvida aí, quiser montar um operacional, manda aí que a gente grava um vídeo aqui, monta uma live nova, na próxima live eu mostro, assim como o R2 Retraction, né, o pessoal ficou em dúvida, aí eu mostrei hoje na live de hoje. Se você tiver dúvida, manda aí que eu monto aqui o operacional na próxima live. Tá Fechou. bom? Alto Beleza. nível. Você é louco. Me senti Então é isso aí, pequeno aqui, pessoal. cara. Você é louco. Que isso. Tamo junto aqui. Agradeço demais ao Tamar por disponibilizar esse tempo aí para a gente conversar aí sobre os indicadores, sobre estratégia. Ó, Né? vou lançar uma braba aqui no final, hein? Pode? Pode, manda aí. Vou começar a lançar uns cursos aqui, hein, cara, pra vocês aí de graça, hein? Acho que vale a pena, cara, que tem muita gente aí que quer estudar, cara, quer estudar. Vai, Eu, aca- eu, eu, vai eu tô acabar esse trazendo, negócio de comprar curso, hein? eu tô trazendo estratégias aqui também para vocês toda semana, tá, pessoal? Aqui junto com o Tamar. O Tamar também traz ótimas estratégias aqui para vocês. Da última vez eu trouxe a estratégias para retração de linha de tendência com média de 20 exponencial. Estratégia ótima aí. Você pode estar utilizando aí o R2 Retraction, tá? Vou mostrar aqui novamente. É só utilizar o Dom Forex e uma média de 20. Você pode fazer isso manualmente e utilizar o R2 Retraction para filtrar os melhores ativos para estar operando na estratégia. Ótima estratégia aí para você iniciar, tá, pessoal? Vou até Então como no que você próximo. faria Acho manualmente. que daqui a um mês mais ou menos eu começo, vai. Vou terminar um trampo de Forex aí, que eu tô com um trampo pesado aí de Forex. Umas mesas proprietárias. E falando nisso, o Alexandre ele não pôde participar, porque teve que buscar a esposa dele aí em algum local. Mas aí depois a gente faz uma outra live outro dia com o Alexandre pra mostrar a mesa, um outro horário. Aí ele dá uma palavrinha, mostra os resultados aí, tá? Tá com um negócio bacana aí pra Forex. Show, pessoal. Aprovando em mesa proprietária. Tá bacana, hein? Vale a pena dar uma estudada em Forex também, cara, que Forex é muito bom. Os Tá cursos bom, que eu vou pessoal? trazer, galera, não vai ser apropriadamente pra A ou B, tá? Vai ser pra Forex, B3. Os cursinhos aí que custa mais ou menos uns 2 mil, 5 mil reais, 10 mil reais aí, Vale que a o pena. pessoal vive pagando aí. Vou E trazer pra vocês de Forex, né? graça, viu? E Forex dá para você aplicar em tudo quanto é tipo de mercado, tá, Sim. pessoal? Forex, cripto, tudo. Vamos ver, eu vou começar a alavancar esse canal de novo, trazer mais conteúdo aí pro pessoal, né? Mudar um pouco do foco de indicador, vou deixar pro R2, pro Anderson aí. Vou trazer R2 aí é o cara dos indicadores, não precisa de mais nada.
Ah, você também é um pouquinho, vai, você sabe, Eita, você para com sabe. isso, que você manja demais aí, cara. Seu Ele é assim, indicador aí do Vale também é muito top, cara. ele é Muito assim, top. R2, ele tá fazendo o time daí, ele é assim. Não, Não, tô não, o ligado, tô R2 ligado. aí é a referência. Não, R2 é fantástico, sensacional, cara. Nossa, eu acho Eu só. peço as coisas pro R2, eu até fico encabulado pelas coisas que eu peço pra ele. Mirabolante. Quando que eu peço, tá ligado, R2? Aí eu testo, eu falo, puta que pariu, tá ligado? Aí eu falo, Aí modifica aí, não quanto que sei o quê. ficou isso aí? Quanto que ficou isso aí? Ele nem quer cobrar, tá ligado, ô Anderson? Não é que a gente é parceiro, pô. A gente é parceiro, pô. Fala, não, distribui isso aí pros caras aí, pô. Aí dá uma mudada, ela fica bom o negócio, né, R2? É, pô, é isso aí. Caramba, viu? Mas é isso, beleza? Pô, obrigado Tranquilos? aí, pessoal, por todo mundo. Obrigado, Tamar. Obrigado ao Anderson aí. Tamo junto sempre, Valeu. tá? Qualquer dúvida aí, mandar mensagem no Telegram, @R23. Fechou. Vou Fechou, deixar os pessoal? contatos aqui de todos aqui na descrição, né? E até mesmo no comentário, vou deixar fixado. Então, qualquer dúvida. E sobre os cursos aí, tá? Vai demorar um pouquinho, viu, galera? Não é assim não, viu? Demora. Montar toda a estrutura, editar tudo, é um trampinho, hein? Então, leva um tempo aí, tá? Beleza? Mas é isso. Obrigado aí pelas pessoas que ainda me acompanham, né? Tava vendo aqui o último vídeo que eu fiz aqui, pessoal, faz o quê? Acho que uns 6 meses, um ano já. Nossa, muito tempo, hein? Tô abandonado aqui praticamente, tá? Mas eu vou voltar com força aí com você. Tranquilo. Show. Anderson, R2, obrigado mais uma vez. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu, ficou com Deus.